O Tássio falou, e é verdade mesmo, a minha oração e a oração de quem está participando desse movimento é ter uma igreja livre de consumidores. Você sabe que o grande mal da igreja hoje é que ela é frequentada por muitos consumidores. Gente que quer consumir o produto que a igreja oferece, uma música legal, um sermão com um pastor comunicativo, engraçadão. Mas o que moveu as pessoas que estão aí engajadas nesse movimento é uma igreja livre de consumidores e uma igreja com pessoas que estejam dispostas a cantar a última música que a gente cantou e viver aquilo, ser como Jesus. Ser como Jesus. Porque esse é o sentido da igreja. Não tem outro. Qual é o plano B? Não tem plano B. A igreja é plano A. O plano de Deus é fazer com que cada um dos seus filhos, nós, se torne, a cada dia, mais e mais parecido com o Filho, e aí com F maiúsculo, Jesus. Esse é o plano de Deus. Plano A. E não tem plano B. Então, a ideia da vida modelada pelo Evangelho. Amanhã você vai levantar cedinho, vai estar frio, o chuveiro não vai esquentar. Você vai ter que tomar aquele banho de gato, banho tcheco, dê o nome que você quiser dar. O meu pai dava um nome que eu não posso pronunciar aqui, porque é um nome com palavras de baixo calão. Mas aquele banho que a gente toma rapidinho, né, para sair de casa, tem que trabalhar. E aí você vai negociar, você vai assinar contrato, você vai vender, você vai dar aula. Onde o Evangelho entra nisso na sua vida? Você vai se relacionar com pessoas, você vai tratar com pessoas, você vai receber pessoas, você vai ser recebido por pessoas. Onde o Evangelho entra nisso na sua vida? Se não entrar, se não tiver link, é porque a gente está consumindo, é consumidor. Agora, se entrar, se o Evangelho fizer diferença nos seus relacionamentos, se você pensar, puxa, eu sou discípulo de Jesus, como professor, como comerciante de vila, como engenheiro, como advogado, como carpinteiro, se você pensar, tá, eu tenho essa profissão, mas antes de qualquer coisa, eu sou discípulo de Jesus. Aí você está no espírito da vida modelada pelo Evangelho. Aí você está no espírito. Ok? Hoje nós vamos falar sobre os desventurados são abençoados. Parece um paradoxo, né? Uma contradição. Mas é o que a gente vai ver. O reino de Deus, segundo Rubem Alves, ele subverte a ordem. Ele põe a ordem de ponta cabeça. Então, os desventurados são abençoados. Vou usar uma expressão mais pesada. Os amaldiçoados, e aí, entre aspas, são abençoados. E eu quero começar, nós vamos voltar agora para o Evangelho de Mateus, lendo com vocês Mateus 5, porque chegamos em Mateus 5. Mateus 5, para você que é velho de igreja, velha de igreja, para você que tem muitos quilômetros rodados dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma igreja presbiteriana, quando eu falo em Mateus 5, você se lembra, Sermão do Monte, início do Sermão do Monte, mas a passagem mais conhecida, que eu vou começar do início, que são as bem-aventuranças. E eu quero ler pausadamente, para que a palavra de Deus penetre cada expressão, cada palavra dita por Jesus. Penetre no nosso coração, na nossa alma, para que a gente possa
ser tocado, mudado, transformado, mexido, modelado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então o texto bíblico diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por podermos estar aqui nesta noite. E cremos que foi o Senhor mesmo que nos trouxe até aqui. Fale, Senhor, ao nosso coração nesta hora. A sua palavra está aberta diante de nós. E nós somos totalmente dependentes do seu Espírito Santo nesta hora. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou homens a escreverem, a registrarem o texto bíblico, que esse mesmo Espírito nos ilumine nesta hora, para que nós possamos compreender, assimilar e pôr em prática na nossa vida as palavras de Jesus. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Bem, queria começar provocando você com essa pergunta: quem são os bem-aventurados? Quem são os aventurados? Para a nossa sociedade, para o Ocidente, de um modo geral, quem são os bem-aventurados? E eu responderia dizendo o seguinte: bem-aventurados os ricos, os felizes, os destemidos, os satisfeitos, os vencedores, os espertos, os conquistadores e os que se sentem seguros e são respeitados. Esses são os bem-aventurados. Seria muito mais lógico para nós se, em vez das bem-aventuranças, Mateus 5, de 1 a 12, Jesus tivesse dito isso aí, ó. Seria muito mais fácil para nós assimilarmos essa ideia de bem-aventurança. Quem são os bem-aventurados? Quem são os felizes? Quem são os abençoados? Os ricos, os felizes, os destemidos, os satisfeitos, os vencedores, os espertos, os conquistadores e os que se sentem seguros e são respeitados, porque o mundo pertence a eles. O mundo se dobra a eles.
gente que é aplaudida, gente que é reverenciada, gente que é invejada. Ai, que inveja! Que inveja! Se você for mais saidinho, você já disse isso. Se você for menos saidinho, você já sentiu isso. Que inveja! Eles são os bem-aventurados. Eles são os felizes. Eles são os abençoados. Essa versão é a Bíblia versão ocidental. É uma Bíblia espúria. É uma Bíblia apócrifa. É uma Bíblia sem inspiração. Mas é uma Bíblia que existe. É a Bíblia que a nossa sociedade lê e vive. É a Bíblia do Ocidente. Quem são os bem-aventurados? O nosso texto começa dizendo: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. Então nós temos dois tipos de audiência aí. Nós temos as multidões, pessoas simples, povo, pequenos agricultores, cuidadores de pequenos rebanhos, gente espoliada, tripudiada, gente massacrada, colonizada, gente que vivia debaixo do tacão romano. E os discípulos de Jesus, pessoas que ele chamou dentre essa multidão. E eu queria começar destacando uma expressão riquíssima, que eu já enfatizei aqui, mas agora nós vamos descer ao detalhe. Na ARA e na NVI você vai encontrar essa expressão, bem-aventurados. E talvez seja a expressão mais cara a nós, né? As bem-aventuranças. Talvez a expressão com a qual nós temos ou tivemos mais contato ao longo da nossa jornada na igreja. Bem-aventurados. Mas existe uma outra possibilidade de tradução. Felizes. Se você tem aí à mão a nova tradução, a linguagem de hoje, em vez de bem-aventurados, você tem aí felizes. Ainda existe uma outra possibilidade, se você tem aí junto de você a mensagem, a palavra empregada pelo Eugene Peterson e traduzida aqui para nós é abençoados. Bem-aventurados, felizes, abençoados. Mas é uma expressão riquíssima. E Carlos Mesters, um teólogo holandês, ele vai nos ajudar a desfrutar, a usufruir da riqueza da expressão. A palavra makarioi, você está vendo ali? É um greguinho mesmo. Acreditem em mim, o Tacinho está aqui para não me deixar mentir sozinho. Ele vai mentir comigo. Brincadeira. A palavra makarioi era muito mais rica do que a palavra felizes ou felicidade. Makarioi não era usada para indicar qualquer tipo de felicidade, mas sim para indicar exatamente aquela felicidade que o povo estava esperando havia séculos e que devia aparecer na terra com a vinda do Salvador prometido. Ouvindo a palavra makarioi, todo mundo já sabia de que tipo de felicidade se tratava. Aquela que todos estavam esperando de Deus. Então, uma possibilidade de tradução, e aqui uma liberdade poética, é essa. O bem que
todos esperam de Deus, porque só vem dele. A fonte é Deus, só vem dele. Então esse bem que todos esperam e que todos esperam de Deus, pertence aos pobres em espírito, aos pacificadores, aos que choram, aos que têm fome e sede de justiça. O bem que todos esperam em Deus é para essa gente. Algo que eu gostaria de destacar também e que tem a ver com tipos de leitura do texto: performance moral versus condição existencial. E a minha pergunta é: como você lê as bem-aventuranças? Talvez você leia as bem-aventuranças como eu li durante muito tempo. E já digo para vocês, uma leitura errada. Uma leitura que privilegia a performance moral. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos aos exemplos. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O que disseram para mim, e talvez também tenham dito a você, é que eu precisava ser pobre em espírito. Eu precisava ser misericordioso. Eu precisava ser puro de coração. Porque para obter a segunda parte do versículo, eu tinha que ser. Se eu fosse pobre em espírito, eu teria o mérito, a recompensa de aí então ter o reino dos céus. Se eu fosse uma pessoa misericordiosa, porque eu tinha que ser misericordioso. Se eu fosse uma pessoa misericordiosa, daí sim eu faria jus à segunda parte do versículo. Eu obterei misericórdia. Ah, pureza de coração. Sempre com uma conotação sexual, né? Pureza de coração. Mas o sentido é muito mais amplo. Somos puros quando negociamos. Somos puros quando assinamos um contrato? Somos puros quando temos que tratar pessoas de quem nós não gostamos? Não é só pureza sexual, é também. É também. Mas eu sou puro de coração quando eu trato o meu irmão, a minha irmã? Quando eu negocio? Quando eu saio da minha casa para ganhar dinheiro, eu sou puro de coração? Eu tenho que ser puro de coração, eu tenho que ser, porque eu só faço jus a ver Deus se eu for puro de coração. É o meu mérito. Eu aprendi a ler dessa maneira. O que está em azulzinho, pobres em espírito, misericordiosos, os puros de coração, era a performance moral. Eu tenho que ter essa performance moral. Se eu tiver essa performance moral, daí eu tenho a recompensa. É o meu mérito. Olha como a desgraça da meritocracia influencia até a nossa leitura da Bíblia. Performance moral. Eu tenho que ser pobre em espírito, eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ser puro de coração. Porque daí eu vou ter um mérito. O mérito de ter o reino, de obter misericórdia, de ver a Deus. Será que Jesus, quando disse o que disse, estava pensando em performance moral? Não. Então, na verdade, a condição existencial daquelas pessoas, o pobre em espírito, o misericordioso, os puros de coração,
a condição existencial daquela gente. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. A condição existencial, por si só, era abençoada. Por si só. Para você que é pobre em espírito, o reino é seu. Para você que é uma pessoa misericordiosa, você obterá misericórdia. Para você que é puro de coração, você verá Deus. É graça. A bênção de Deus está sobre você. O bem que todos esperam de Deus pertence aos pobres em espírito, aos misericordiosos, aos puros de coração, e eles não têm que fazer nada para merecer, porque já é deles. Essa é a ideia. Eu tive acesso a essa outra maneira de ler as bem-aventuranças há alguns anos. E aí as bem-aventuranças tomaram um novo contorno na minha vida. Um novo contorno. Fizeram muito mais sentido para mim. Uma condição existencial e a bênção divina. Falando ainda em condição existencial, e aí analisando agora cada uma das bem-aventuranças, mas é uma análise rápida, só para a gente entender por que o desventurado, por que o amaldiçoado, entre aspas, é abençoado. É o seguinte: quem são os pobres em espírito? Os pobres em espírito não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal. O pobre em espírito é o maltrapilho. É o execrado. O pobre em espírito, para eu dar um exemplo, sabe aquela pessoa que quando chega assim, quando chega no ambiente, a gente pensa dela algo mais ou menos assim: o que está fazendo aqui? Será que ele não sabe que eu sei o que ele fez no verão passado? O que esse picareta está fazendo aqui? Coisa que os presbiterianos não fazem, né? Sabe quando a gente está no templo, assim, 5 minutinhos antes do culto começar, as pessoas chegando, e daí de repente chega aquela pessoa. E a gente pensa assim: essa igreja devia ter roleta, devia cobrar. Essa pessoa não podia entrar aqui. Quem que ela pensa que ela é? Eu sei o que ela fez no verão passado. E se puxar a capivara dela, metros. É criminosa essa pessoa. Eu estou fazendo xistes aqui, mas essa é a ideia do pobre em espírito. A pessoa já estigmatizada, rotulada, bateu tanto a cabeça, já fez poucas e boas. Uma pessoa assim, longe de mim. E Jesus está dizendo: você que é pobre em espírito, você que é execrado, você que é um maltrapilho, venha para o reino. O reino é para você. Então, ser pobre em espírito não é uma coisa legal. Não é. Não é. Um outro exemplo. Os que choram. Os que choram. Os que choram são os sensíveis. São os hipersensíveis.
Não é fácil, né, quando as pessoas choram perto da gente. A gente tem muito mais paciência quando quem chora é mulher. Agora, quando quem chora é homem, e aí eu concordo com Brennan Manning, porque ele diz o seguinte, que a gente não sabe o que fazer com lágrimas masculinas. A gente não sabe o que fazer. Aquele que chora é o sensível. E nem fale isso pro fulano, porque vai chorar, vai ficar com mimimi. Olha, evite comentar isso com a irmã lá, porque vai chorar, vai dramatizar, vai ficar com mimimi. Mas Jesus está dizendo, bem-aventurado, é você que chora, o reino é para você. E esses aqui? Na NVI, os humildes, mas na ARA, os mansos. Como é que a gente encara, como é que a sociedade, de um modo geral, trata o humilde / manso? É o trouxa. É o trouxa. Aliás, a expressão manso, para nós aqui, soa até pejorativa. Falar para um homem que ele é manso, aqui no Sudeste o cara vai engolir meio quadrado. Se for lá no Nordeste, é peixeira. É peixeira. Falar que um sujeito é manso. Quem é o manso? Quem é humilde é o trouxa. É o cara que aguenta tudo. É a pessoa que não grita, que não espana, que não paga na mesma moeda. Agora, quem aqui quer ser visto como trouxa? Quem aqui quer ser visto como trouxa? Vou refazer. Quem aqui quer ser visto como manso? Quem aqui quer ser visto como humilde? O irmão lá é humildezinho, coitado. É o trouxa. Ninguém quer. E os que têm fome e sede de justiça? Esses são aqueles que foram lesados. Sofreram algum tipo de dano. E reclamam justiça. Penso que essa bem-aventurança esteja bem presente hoje em nós aqui, né? Por conta do nosso governo ou do nosso desgoverno, por causa da situação política do país, eu penso que isso está aguçado em nós. Fome e sede de justiça. Mas por quê? Porque, de certa maneira, e de um modo geral, nós nos sentimos lesados. Sônia, sua palavra me beliscou no domingo passado. Sim, fui dormir pensando na sua palavra. Cheguei um pouquinho mais cedo, a Sônia também chegou, e aquela crise toda, ela falou assim, Gustavo, eu me sinto culpada. E eu também, Sônia. Porque, de repente, com tantos outros e tantas outras pessoas de bem, nos omitimos. Sua palavra me beliscou. Quem não se sente omisso e hoje pagando preço por conta da sua omissão? Porque a oliveira não quis reinar, a figueira não quis reinar, a parreira não quis reinar. E aí, sabe o que aconteceu? O espinheiro disse assim, eu reino sobre vocês. Fiquem tranquilos, eu reino sobre vocês. Isso está na Bíblia, leia Juízes. O prólogo de Jotão, uma parábola, uma história. A oliveira não quis, a parreira também não. Todo mundo, né? Só no jogo de cintura, ó.
Mas aí o espinheiro falou: eu quero. E sabe o que aconteceu? Imaginem, um espinheiro reinando. Fome e sede de justiça. Qual é a sensação, de um modo geral, dessa turma aí, dos bem-aventurados? Se sentem desprezados, inadequados. Pobre em espírito, o meu desprezo para eles. Pessoas que choram, o meu desprezo. Os mansos, o meu desprezo. Fome, gente que foi lesada e que continua sendo lesada, e lesada, e lesada, e lesada, o meu desprezo. São pessoas desprezadas. Pessoas que se sentem, que se veem como inadequadas. Caminhando mais um pouquinho. Os misericordiosos. Como é que a sociedade vê uma pessoa misericordiosa? Como um fraco. Você vai ser misericordioso? Você tem que ser justo. Você tem que ser justo. Eu quero ser misericordioso. Fraco. Você é um fraco. Os puros de coração. Como são vistos os puros de coração? Como pessoas ingênuas. Que é um tipo de trouxa também. Meu, você não está vendo que o sujeito lá está querendo puxar o seu tapete? Você é otário, você é muito purinho. Falou no diminutivo com maldade, é porque, né? Quem são os puros? São os ingênuos. Ah, você não vai dar uma cutucada lá para ver se sai uma coisa melhor? Meu, vai lá. Os pacificadores são os covardes. São os covardes. Por que colocar panos quentes? Deixa o pau torar, deixa o pessoal se pegar lá. Quanto pior, melhor. Deixa eles se comerem. Deixa eles se comerem lá. Porque em festa de serpente, só entra quem tem veneno. Deixa o pau comer lá. Quem é o pacificador? É o covarde. Que vai lá para colocar panos quentes, é o bobalhão. E os perseguidos, que são os vulneráveis. Se sentem acuados, se sentem apequenados. São os vulneráveis. De um modo geral, como é que essa turma aqui se sente? São os explorados. E que, por conseguinte, se sentem frustrados. Porque todo mundo que cola ali, ó, é para explorar. Eu quero fazer negócio com o Julião. O Julião é um sujeito misericordioso. Mas o que o cara está antevendo? Que ele vai tirar um proveito. Porque o Julião é um cara misericordioso. Sabe, gente que se aproveita da nossa nobreza, entre aspas. Gente que se aproveita da nossa ética, entre aspas. Gente que nos explora. E aí toda a nossa frustração vem à tona. Toda a nossa frustração. De que me adianta ser misericordioso? De que me adianta a pureza de coração? De que me adianta ser um pacificador, querer lá colocar panos quentes? De que me adianta? Você consegue se identificar com alguma das bem-aventuranças?
Você se sente desprezado? Inadequado? Você se sente explorado? Frustrado? Talvez até no seio da família. Talvez até no meio da parentela. Muito provavelmente no ambiente de trabalho. Talvez até na igreja. E aí, caminhando para o fim, o que eu vou levar para casa? O espírito das bem-aventuranças. O que Jesus disse dessas pessoas? Que elas eram derrotadas, perdedoras, que elas eram as piores pessoas. O que Jesus disse delas? Que elas eram Macarioi, que elas eram abençoadas, que o bem que todos esperam de Deus pertence a essas pessoas. Então eu quero dizer para você, continue sendo trouxa. Continue sendo fraco. Não se incomode não com a pecha de desprezível, execrado. Continue sendo. Porque você está sendo honesto, você está sendo íntegro. Você está fazendo a coisa certa. O bem que todos esperam de Deus é para você. E aí vai o princípio. Nenhuma desventurança escapa ao alcance da bênção de Deus. Vamos ler juntos? Nenhuma desventurança escapa ao alcance da bênção de Deus. O bem que todos esperam de Deus pertence aos pobres em espírito, aos que choram, aos humildes, aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, aos puros de coração, aos pacificadores, aos perseguidos por causa da justiça, aos insultados, aos perseguidos e caluniados por causa de Jesus. O bem que todos esperam de Deus pertence a essa gente, a esse tipo de gente. São essas pessoas aí que são chamadas para viver a realidade do reino de Deus. É esse tipo de gente, não é o espertalhão, não é o forte, não é o sujeito que tem meios e manipula e seduz e oprime. Não. O bem que todos esperam de Deus pertence a você. Muitas vezes desprezado e explorado pela própria família, pelos parentes, pelo chefe, pelo subordinado, por irmãos e irmãs, e aí entre aspas, né? Porque de repente são falsos irmãos, são falsas irmãs, pelos governantes, pelas autoridades, por vários tipos de pessoas de um modo geral, mas o bem que todos esperam de Deus pertence a você. Não mude de time, não mude de lado. Continue sendo pacificador. Continue buscando, sendo puro de coração. Continue com fome e sede, lutando por justiça. Continue. Continue com a sua pobreza de espírito, sabendo que você é maltrapilho, mas o reino é para você. Não mude de lado. E nem inveje os poderosos. E nem queira ser como eles. E não queira dançar a música que eles dançam. E se você não tem veneno, não queira participar da festinha das serpentes. Nenhuma desventurança escapa ao alcance da bênção de Deus. Nenhuma. Você não é desventurado, porque sobre você repousa a bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre você. Que privilégio agora nós podemos saber que nós somos aceitos, acolhidos e amados. Todos nós aqui somos maltrapilhos.
diante do Senhor, mas fomos aceitos, acolhidos e amados. Esse é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque somos bem-aventurados, felizes, abençoados, porque o reino de Deus se colocou diante de nós. E nós ouvimos o chamado de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Não pelas nossas próprias obras, boas obras, mas pela graça. A graça que o Senhor revelou em Jesus Cristo. A graça que alcançou e tem alcançado a nossa vida. Molde-nos, Senhor. Que nós possamos ser cidadãs do reino. E nas nossas tratativas, nos nossos relacionamentos, nos nossos afazeres, nós possamos dar testemunho de que nós somos cidadãs do reino. Pessoas que são diferentes, não porque fazem ou deixam de fazer certas coisas, não por conta de moralidade, moralismo, mas porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, no nosso coração, modelando a nossa vida, fazendo com que nós sejamos graciosos, misericordiosos, pacificadores, humildes, mansos. Faça isso conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.